A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Sempre Pentecostal. Que alegria poder ter você aqui mais uma vez, mais um sábado, para juntos lermos a palavra de Deus no livro de Isaías. Se esta é a primeira vez que você está aqui conosco, por favor, não esqueça de poder se inscrever no canal, de colocar as notificações para que você possa receber de segunda a sábado este devocional tão maravilhoso que tem alimentado, tem fortalecido, tem feito transformações em nossas vidas, na minha vida, na vida da nossa irmã Manuela, que também está conosco, não é? De segunda a sexta, aqui. Então, para cada um de nós, neste sábado, vamos então abrir a nossa Bíblia e vamos ler capítulo de Isaías, capítulo 10. Este capítulo é um pouquinho longo, entretanto, hoje nós iremos apenas falar sobre os 4 primeiros versículos desta palavra. Por quê? Porque no sábado que vem nós estaremos falando sobre a predição da ruína da Assíria. Então, nós queremos nos deter num momento nestes 4 versículos para a nossa meditação. Amém? Portanto, diz assim a palavra do Senhor: Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Nós vamos ver que Deus ele usa os profetas para poder trazer uma palavra para o povo de Deus acerca de 3 grandes problemas que reocorrem durante o período do povo de Israel. Nós vamos ver que vários foram os profetas, mas você vai ver e vai notar que em todos estes profetas, Deus ele vai trazer a mesma mensagem de maneiras diferentes, usando palavras diferentes, mas sempre tocando no mesmo assunto. E nós vamos ver que muitas vezes em livros como é o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós vamos ver que são livros grandes, né? É por isso que eles são chamados profetas maiores. E por isso nós vamos ver várias vezes, dentro do mesmo capítulo, Deus voltando a falar e indagar e redarguir o povo, não somente a população, mas os reis, os anciãos, os juízes, até mesmo os profetas e sacerdotes. Portanto, porque eles eram líderes. E nós vamos ver que o primeiro problema era o problema da idolatria, o pecado de adorar a outros deuses, o pecado de poder se prostrar diante de outras entidades que nós sabemos e que a Bíblia relata e que Deus sabia que não podiam fazer nada pelo seu povo ou não podem fazer nada pela humanidade. Portanto, a idolatria é algo que nós vamos ver continuamente sendo Deus trazendo e redarguindo o povo contra isso. A segunda coisa era sobre a injustiça social. E nós vamos ver que por causa do pecado do povo, por causa da sua idolatria, por causa de uma vida de desobediência, nós vamos ver que o povo terminava fazendo o quê? Fazendo injustiças contra o seu próprio povo. E Deus, ele era que trazia sempre essa mesma mensagem. Injustiça social sobre o quê? Sobre os órfãos, sobre as viúvas, sobre os imigrantes, né? Os forasteiros. E a terceira coisa era a desobediência da lei de Deus, dos princípios que ele já havia estabelecido, não somente acerca do sábado, por exemplo. Muitas das pessoas, eles não guardavam o sábado conforme aquilo que Deus havia dado como sinal para o povo de Israel e seu Deus.
os anos sabáticos, ou seja, de trabalhar a terra durante 6 anos e no sétimo deixar a terra descansar para que a terra pudesse, não é, se restabelecer, pudesse se renovar e assim produzir frutos em abundância. Nós vamos ver que o povo também não obedeceu esta lei que Deus determinou. A questão das terras, a questão dos limites. E aí estava o problema, porque estes homens ou estes líderes ou essas pessoas, o que é que eles faziam? Eles tratavam e eles roubavam, né? Aproveitavam-se especialmente das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros e roubavam terras e deixavam as pessoas sem ter a possibilidade ou a capacidade de poder viver uma vida certa, uma vida boa, uma vida, né, estável. E por isso nós vamos ver que com isso, com este pecado, nós vamos ver que essas 3 pessoas, ou esses 3 grupos de pessoas, tanto órfãos, viúvas, estrangeiros, eles são categorizados cada dia ou a cada momento nos livros proféticos. E nós vamos ver de que eles eram considerados como aquelas pessoas mais afligidas. Não somente isso, eram pessoas muito sofridas. E com isso, nós vamos ver que principalmente as viúvas e os órfãos, eles eram roubados, em primeiro lugar, do seu sustento, porque uma mulher viúva, quando ela morria, então o seu esposo, se ela não tivesse filhos grandes que pudessem trabalhar a terra, por exemplo, trabalhar para sustentar a casa, ela ficava desamparada. Nós vamos ver que as viúvas, os órfãos, eles perdiam o seu respeito, já ninguém mais olhava uma viúva como era uma senhora casada, não é? Porque agora já não tinha mais um defensor, não tinha mais uma pessoa, e por isso Deus ele se mostra muitas vezes dizendo que ele é o esposo, não é? Nós vamos ver também que eles perdiam terras. Quantas vezes as pessoas não podiam pagar e por causa disso as suas terras eram tomadas para pagamento de dívidas que aquela família tinha quando morria o pai de família. E por causa disso, até mesmo filhos que estavam em idade que poderiam trabalhar, esse sistema tirava, arrancava os filhos dessa pessoa, levando o estado da família a uma pior situação do que eles já estavam enfrentando com a falta do esposo. E não somente isso, mas o seu direito de pessoa era muitas vezes roubado. E era isso que Deus estava colocando o dedo contra os líderes anciãos, os príncipes, contra as pessoas nobres, porque eles estavam fazendo injustiças contra essas pessoas quando Deus havia determinado que eles haviam de ser resguardados pelo seu próprio povo. Amém? Portanto, eu quero me deter aqui no versículo 3 e no versículo 4. Porque quando Deus ele mostra este problema para o povo de Israel, Deus ele também havia determinado que o juízo viria sobre eles. E este juízo viria sobre através de um país chamado Assíria. Entretanto, nós vamos ver que, apesar deste juízo de Deus sobre o povo de Israel, nós vamos ver que Deus ele faz e coloca 3 perguntas muito importantes para essas pessoas que estavam tomando esse tipo de comportamento. Essas pessoas que pensavam-se que estava por cima, que se achavam, né, que estava como líderes e que estavam fazendo essas injustiças, então Deus coloca diante deles 3 perguntas que eu gostaria de deixar para nós, porque essas 3 perguntas são muito importantes. A primeira que Deus ele faz, ele diz: "Que fareis vós outros no dia da visitação?" Ou seja, Deus estava prometendo, Deus estava dizendo: "Eu vou vos visitar. Vocês estão fazendo isso, vocês estão errando, vocês estão pecando, vocês estão indo contra o meu povo, eu irei vos visitar. Eu trarei um país, ou seja, de longe, a Síria, viria para poder trazer um juízo sobre o povo. Este país chamado Assíria seria o instrumento, assim como Babilônia foi para o reino de Judá. E nós vamos ver que Deus diz para eles: o que é que vocês vão fazer no dia que eu vos visitar?
Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua atitude? O que é que você vai me dizer quando eu vos visitar? A segunda pergunta, Deus lhe disse: a quem recorrereis para obter socorro? Quando a visitação de Deus chegar, quando o juízo de Deus chegar, a quem é que vocês vão recorrer para socorrer vocês? Quando esta visitação chegar, quando este juízo chegar, quem é que vai vos socorrer? Quem é que vai vos ajudar? Em terceiro lugar, ele diz: onde deixareis a vossa glória? Quando o juízo vier, para quem ou aonde vocês vão deixar a vossa glória? Tudo isso que vocês estão alcançando, tudo isso que vocês estão roubando do pobre, da viúva, do órfão, tudo isso, o que é que vai acontecer? Meus queridos, a Bíblia diz muito claro que cada homem, e quando falamos homem, é o ser humano, cada pessoa haverá de se apresentar diante de Deus. Uma das coisas que não somente o meu pai, como meu pastor, eu sempre ouvi ele falando, pregando, ensinando, e foi acerca do futuro, da vida eterna. E uma das coisas que ele dizia, e sempre ouvi ele falando quando pregava para as pessoas não crentes, quando pregava em cruzadas, nos cultos, ele sempre dizia: como é que você quer se encontrar com Deus? Porque só existe duas maneiras de se encontrar com Deus: Deus como Pai ou Deus como juiz. E nós sabemos que todos havemos de comparecer diante desse Deus. A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 27, assim: não há criatura alguma encoberta diante dele. A pessoa pode dizer: não, mas aqui Deus não está vendo. Está vendo sim. Não há criatura alguma em nenhuma parte deste mundo, em qualquer época da humanidade, não existe um que pode dizer: aqui Deus não viu. A Bíblia diz: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Ou seja, cada um de nós haveremos de nos apresentar diante deste Deus Criador, que por mais que as pessoas possam dizer: ele não existe, isso é coisa da cabeça, isso é mentira da religião, isso é mentira dos crentes, isso não é verdade, cada um escolhe o que quer, olha, todo mundo vai desaparecer da face dessa terra, quando morrer tudo morre, olha, inferno não existe, céu não existe, céu e inferno é aqui mesmo, é aquilo que você faz, ou você morre, depois você volta a viver, você se reencarna e você vai até você chegar a uma perfeição. A Bíblia diz: não há criatura alguma encoberta daquele diante dele, e todas as coisas que sejam visíveis e patentes, ou aquelas que vão dentro do nosso coração, aquelas que simplesmente estão lá na nossa mente, que ninguém sabe, só você. Deus, para ele, tudo está, as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos de tratar. Portanto, cada um de nós, todos aqueles que já morreram, haverão de tratar um dia com este Deus, Criador dos céus e da terra, que nos criou e que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Mas a Bíblia também diz em Hebreus 9, 27 que: e como aos homens está destinado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Portanto,
Não haverá de se passar tantas e tantas vezes, quantas vezes nesta vida morrer e nascer, nascer e morrer. Não. A Bíblia diz que o homem morre uma só vez. E depois disso vem o juízo de Deus sobre esta pessoa. Portanto, nós vamos entender que a pergunta de Deus, ela foi tão verdadeira e tão poderosa e tão contundente para o povo de Israel, como ela é para os nossos dias também. Porque Israel sofreu o juízo de Deus, mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que um dia Jesus ele voltará para arrebatar a sua igreja. Mas nós sabemos também que este mundo será julgado pelo Senhor. Julgado pelo quê? Pelas suas ações, pelos seus pecados, pela sua rejeição ao Salvador, ao Evangelho, aquele a quem Deus enviou para ser o mediador entre Deus e os homens, aquele que Deus enviou para ser a ponte, para poder reconciliar o homem com Deus. Aleluia! E Deus diz: que fareis no dia da visitação? Que fareis no dia do juízo? A quem vocês vão recorrer para obter o vosso socorro? E entendemos que este socorro tem que ser antes de nós morrermos, porque depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não tem como mudar o destino de ninguém, nem o meu, nem o seu. A Bíblia fala de que na sepultura não há ciência, não há obra, não há trabalho, não há nada. Assim que toda decisão que nós fazemos para o futuro da nossa alma, do nosso espírito para a vida eterna, não é feito depois de morrermos, é feito enquanto nós estamos em vida. A quem recorrereis para obter socorro? Mas ele disse: aonde deixareis a vossa glória? E isso me faz lembrar daquela parábola que Jesus ele disse. A Bíblia nos fala que o homem rico, ele fez grandes celeiros, ele teve em abundância. E o problema não é de ter abundância, de ser rico, não, irmãos. Havia muito crente rico, existe muito crente rico hoje. Mas quando o coração dessa pessoa está na riqueza, aí está o problema. E, meus queridos, aquele homem, a Bíblia nos diz que ele, vendo a sua colheita tão abundante, fez outros celeiros, fez tantas coisas, mas olha aí, o problema não foi ele construir celeiros, o problema não foi ele, né, ter abundância de ceifa, de colheitas. O problema foi ele dizer à sua alma: alma minha, tens guardado em abundância por muitos anos. Olha, come, bebe, folga ou alegre-se, né? E aí, viva a sua vida como que o amanhã não fosse chegar. E aí a voz de Deus para aquele homem foi: louco? Louco. E o que tens? E o que tu tens? Para quem será? O que adianta nós ganharmos o mundo, como Jesus dizia, e perdermos a nossa alma? Para onde iremos quando o juízo chegar? É por isso que nós, quando pregamos, nós pregamos para as almas dizendo, para as pessoas dizendo: venha para Jesus, aceite a Jesus como seu Salvador, porque Ele não somente perdoará os seus pecados, escreverá o seu nome no livro da vida, mas Ele nos dá uma promessa de nós não passarmos pela condenação. A Bíblia nos fala muito claro, no livro de Romanos,
porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, o mundo, o pecado. Então, meus queridos, que neste dia, que neste momento que a igreja vive seus últimos momentos aqui na terra, que nós possamos estarmos prontos, não somente em preparação da nossa vida, mas em pregação do evangelho. O mundo passa, o governo passa, a política passa, os homens passam. Mas a Bíblia fala de que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E aquilo que ele determinou, aquilo que ele disse, como foi para o povo de Deus, o juízo virá e nós temos que continuar pregando de que não somente Jesus Cristo vem, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, mas Jesus Cristo irá julgar a este mundo. Isto é inevitável. Por quê? Por causa da rejeição do mundo à mensagem, à palavra de Deus, ao evangelho que Jesus ele trouxe, ao sacrifício que ele trouxe para as nossas vidas. Portanto, que fareis no dia da visitação? A quem recorrereis para obter socorro? Onde deixareis a vossa glória? Que o Senhor Jesus nos abençoe, abençoe a sua vida, a sua família, que tenham um abençoado fim de semana e que Deus possa usá-lo, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, para pregar o evangelho nestes últimos momentos da igreja aqui na terra. Que o Senhor te abençoe. Amém.